Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, esse é o nosso Day News especial, porque normalmente a edição de amanhã não acontece na segunda-feira, porque eu trago os fatos relevantes e os comunicados ao mercado da sexta-feira no sábado pela manhã. Então hoje, normalmente, na segunda não tem. A gente tem o Day em Focus, só que eu tenho uma caixinha de pergunta lá no Instagram. Se você não segue Dicionário do Investidor lá no Instagram, está na hora de começar a seguir. E muitas perguntas foram repetitivas e sobre determinados fundos, e eu resolvi, então, vou fazer um Day News de informações para bater papo sobre determinados fundos com vocês. Então, esse Day News especial de segunda-feira, eu acho que vai casar muito bem para a gente fazer toda segunda esse vídeo. Se vocês gostarem, inclusive, eu quero que coloque no comentário que foi muito bom, e já pode até colocar uma pergunta do próximo que você quer na segunda-feira que vem, que eu traga para cá, que eu vou dar uma verificada além da caixa de perguntas do Instagram, que ela é muito importante para a gente. Deixa eu mudar aqui para aparecer para vocês, aqui no canal Dicionário do Investidor, um dos canais, agora já um dos canais de investimento no top 20 do prêmio IBEST de 2023. Então vou trocar isso aqui, botar esse prêmio para não dizer que é só opinião minha, é a opinião de muitas pessoas no prêmio IBEST. Então, um aviso a vocês antes, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimento. A responsabilidade de escolha de ativos é do próprio investidor e a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E outro aviso muito importante, que mesmo a gente bloqueando, mesmo a gente, os fakes estão cada vez mais aparecendo, eu não vou atrás de ninguém, eu não vou passar meu número telefônico para ninguém para você entrar em contato comigo, para oferecer produto, para oferecer produto de rentabilidade muito grande, de 10% ao mês ou algo parecido. Eu não vou fazer isso com nada de vocês. Produtos que tem, eu ofereço aqui no canal, no YouTube, ou direto em publicações no Instagram. Eu não vou no direct chamar vocês. Se alguém estiver fazendo isso, é golpe. Vamos lá, informações importantes e lembretes. Primeiro, muita gente perguntando sobre a emissão da HGLG11 e a LZR11. O pessoal pergunta, quando as cotas serão integralizadas? Gente, isso é um erro muito comum. E vamos logo corrigir. Integralizar não tem nada a ver com converter e liberar. Você pagou a sua subscrição, no outro dia as cotas já estão integralizadas no fundo. O dinheiro já está integralizado. O financeiro já faz parte do fundo. Então, integralizar não tem nada a ver com liberar. Então, muita gente pergunta quando elas serão legalizadas. Elas já estão integralizadas, estão definindo integralização. Integralização é o financeiro fazer parte do fundo. A partir desse momento ele já faz parte do fundo, só que ele fica separado até que ela seja em recibos de subscrição, até que ele seja convertido em cotas do fundo e liberadas para negociação. E a previsão que eu sempre digo para todo mundo, mas pode ser até um prazo maior, tá? Mas nesses dois casos eu acredito que eles vão ficar nessa previsão, são de 30 a 90 dias após o encerramento das emissões. As emissões ainda nem acabaram. E tem muita gente, quando é que vai virar cota? Quando é que vai virar cota? Aí a pessoa pergunta, mas eu vou receber provento enquanto isso? Vai! Proventos pro rata. Inclusive tem vídeo no canal explicando o que é provento pro rata. Vocês recebem. O pessoal da LZR11 que subscreveu o direito de preferência já vai receber agora 20 e poucos centavos de proventos do ALZR11. Então o seu recibo vai receber proventos antes de ser convertido em cota e ser liberado. Pode demorar até 180 dias, tá certo, pessoal? Mas normalmente funciona de 30 a 90 dias após o encerramento da emissão, que ainda não aconteceu em nenhum dos dois casos. Falando agora só do HGLG11, que Fundo Imobiliário de Logística, muita gente estava falando da destinação dos recursos. A destinação do recurso, que é o pipeline, é para comprar os ativos do fundo GTLG11 menos o caixa. Para comprar os ativos menos o caixa, os ativos são 1,1 bilhões de reais. Então ele precisa de 1,1 bilhão de reais. Ele já arrecadou próximo de 900 milhões de reais. Na verdade, ele já arrecadou mais de 900 milhões de reais. Mas como o HGLG é dono de 215 milhões de cotas do GTLG, ele precisa só de 900 milhões de reais para comprar todos os outros ativos. Então ele já arrecadou
financeiro suficiente para o pipeline, para ter todo o GTLG. Então, talvez a emissão que agora está com os investidores profissionais, ela nem demore muito em encerrar, porque o objetivo dele, que é comprar esse fundo, ele já captou. Mas ele pode tentar fazer todas as rodadas com os investidores profissionais, oferecendo as cotas remanescentes, para poder tentar captar mais próximo de 1,3, 1,4 bilhões, ou até mesmo os próprios 1,5 bilhão que eles estão tentando captar. O ALZR11 está na fase de oferta pública, que é essa terceira fase, que são as cotas remanescentes, que para o HGLG é só para investidores profissionais, no ALZR é para todo mundo, qualquer investidor em geral pode participar, não precisa ser cotista. Muita gente perguntou isso para mim. Precisa ser cotista para participar? Não. Mas se houver mais pedidos, e está muito... Se a gente olhar o preço do mercado e o preço da oferta pública, está muito barato. Então, muita gente está pedindo reserva da oferta pública. E se houver mais pedidos de cotas, por exemplo, eu pedi 5 cotas, e só tem disponível, por exemplo, que eu não lembro qual é o número de cotas disponível, tem disponível só 100 mil cotas. Eu pedi 5. Mas eu pedi primeiro. Não tem nada a ver. No final das contas, eles vão somar todos os pedidos de cota. Vamos dizer que todos os pedidos de cotas somam um total de 200 mil cotas pedidas. Mas ele só tem 100. Pega 100, divide por 200, dá 0,5. 0,5. Esse fator 0,5 multiplica pela quantidade de cotas que eu pedi. Eu não pedi 5? 0,5 vezes 5 dá 2,5. Arredonda para baixo, 2. Eu vou só receber 2 cotas das 5 que eu pedi. Tá certo? Aí o pessoal pergunta, poxa, mas eu paguei 5, só vou receber 2 e o resto do dinheiro? O resto do dinheiro é devolvido para você. Algumas corretoras só vão pegar o preço dessas 2. Algumas corretoras vão apreender o seu financeiro das 5 cotas e no final vão te devolver o dinheiro dessas outras 3 que você não comprou. Sem correção, sem nada. O dinheiro normal para você. Tá certo? Isso depende de corretora para corretora. No caso, eu fiz pelo Banco Inter, eles só vão me cobrar as 2 caso tenha esse rateio. Kiko, você acha que vai ter rateio? Gente, no começo eu achava que não. Mas como a cota disparou no mercado, eu estou achando que muita gente vai tentar comprar. Muito cuidado em pedir mais do que você pode pagar. Cuidado com isso, porque eles não têm, nenhum fundo tem o hábito de informar o rateio com antecedência para a gente sair correndo atrás do dinheiro. Eles não têm obrigação nenhuma de fazer isso. Então, muito cuidado em pedir muito contando que vai ter rateio e depois você não tem dinheiro para pagar. Porque aí você fica negativo na sua corretora, paga multa e eles ainda vendem seus ativos aleatórios que você não queria vender para poder cobrir o financeiro. Então, peça só aquilo que você dá conta de pagar. Apesar de eu achar que vai ter rateio. Agora, HCTR11 também teve muita pergunta para mim, e a pergunta principal é, o HCTR11, vai recuperar esse ano? Gente, entendam uma coisa para ficar bem claro para vocês, bem claro. Um fundo só se recupera, cotação, se o provento dele recupera. É muito difícil um fundo que cai o provento, ele mantém o provento baixo e ele recupera a cotação. Então a pergunta não tem que ser se a cotação vai voltar a 80, vai voltar a 100. A questão é, o HCTR11 vai começar a pagar de novo R$1, R$1,10, R$1,40? Essa é a pergunta. E é só isso que eu posso tentar responder, porque a cotação é só se eu tivesse uma bola de cristal para aprender. Mas a minha resposta é, ele não vai recuperar os proventos esse ano. Daqui até janeiro, o HCTR11 não vai melhorar o provento, pode até piorar. Vamos lá entender por quê. Primeiro, a previsão de IPCA está baixo até o final do ano. Quem viu hoje o vídeo do relatório Focus já viu isso. Previsão de baixos IPCAs, inclusive deflação, para o mês de junho. Já anotem no papel aí. 5,8% dos CRIs deles, que são CRIs do grupo GPK, e foi decretado vencimento antecipado. Ou seja, esses 5 CRIs não estão pagando para o fundo mais nem juros, nem correção monetária, e nem as amortizações,
foi decretado vencimento antecipado, menos caixa para o fundo, ele não está recebendo. Contabilmente, a dívida vai aumentando. Juros e correção monetária, contabilmente. E multas ainda pelo atraso, contabilmente. Mas no caixa, 5,8% não está entrando nada. 33,4%, olha a quantidade, 33,4% foi dado carência, como o pessoal diz lá, os River, de 100% de amortização e correção monetária. Então, daqui até dezembro de 2023, 33,4% não estão pagando o IPCA e nem a amortização. Então, não está entrando caixa no fundo de 34,4% dos CRIs. E deu carência também de 50% para esses mesmos 34,4%, 50% dos juros. Juros, o que é os juros? A taxa média do HCTR11 no IPCA mais 10, ele deu carência até dezembro de 2023 desse mais 10, de 50% desse mais 10. Então ele está recebendo 5%. Ele não está recebendo IPCA até dezembro, ele não está, está recebendo só metade desse mais 10, para esses 33,4% desses CRIs. E ainda tem 19,3% dos CRIs que estão inadimplentes e estão em negociação. Então, se a gente somar isso aqui, vamos estar falando aqui de quase 60% do fundo até dezembro estão pagando menos do que deveriam pagar ou não estão pagando. Entenderam por que ele não recupera esse ano? Agora, ano que vem, quando essa amortização, essa carência, que provavelmente deve ser dada também para esses 19,3%, essas carências acabarem, se eles conseguiram executar alguma garantia desses CRIs que foi decretado vencimento antecipado, ou a própria negociação com esses CRIs seja feita e no ano que vem normatize os pagamentos, tudo volta ao normal, aí sim o fundo pode voltar a pagar um patamar de acima de R$1 de dividendo, de provento, ele pode pagar R$1 de provimento, aí sim a cota. Mas vocês estão vendo tudo que tem que ser arrumado até lá. Até então, não acho. Então, quem ainda é cotista do HCTR11, isso tudo está no relatório gerencial. Tudinho, você tem que saber. Eu sou. Detalhe, é muito pouco da minha carteira e é daquela parte de risco. Eu não estou indicando investimento para ninguém. Ninguém deve fazer isso só porque eu faço. Você não deve investir em fundo nenhum porque youtuber investe. Porque eu já tomei um monte de ré por assumir risco que não precisava assumir. E a HCTR11, confesso a vocês, tudo bem que a minha última compra não é meu preço médio, eu acho que eu estou no 0 a 0, eu acho, eu não sei como é que está, eu não estou acompanhando a cotação, mas a minha última compra foi muito baixa, foi R$43, mas eu acho que eu estou no 0 a 0. Helg 11, fundo imobiliário de logística, muita gente pergunta, será que vai pagar? Ele fez um pagamento de parte do CRI, né? Aí pessoas me perguntando, será que segundo semestre ele vai pagar? Gente, o Helg 11, ele recebe aluguéis, ele tem lucro caixa, só que ele chamou uma Assembleia Geral Extraordinária pedindo aos cotistas que nesse semestre, em vez de pagar dividendos, nos últimos 3 ou 4 meses, aí eu acho, agora eu estou na dúvida se foi 3 ou 4 meses, em vez de pagar dividendos, nós vamos pagar dívidas. E os cotistas foram lá e aprovaram para o primeiro semestre o pagamento. Para o segundo semestre, o fundo vai continuar recebendo aluguel, vai continuar tendo lucro caixa, e então, logo, eu entendo que ele vai pagar dividendo no segundo semestre. Eu achava que a Assembleia tinha autorizado o primeiro e o segundo semestre, mas eu olhei de novo a ata hoje, o segundo semestre não foi colocado em pauta. A não ser que o pessoal do Helg 11 convoque outra pauta, outra Assembleia Geral Extraordinária, com a pauta de não pagamento de 95% do lucro caixa no segundo semestre, a não ser que eles façam isso, Helg 11, nesse segundo semestre, vai pagar dividendos, vai pagar proventos. RECT 11, fundo imobiliário de escritório, o rendimento vai melhorar depois dos 12 meses, que é o período de carência de amortização que ele tem. Ele, nesses próximos 12 meses agora, dos CRIs do Barra da Tijuca,
ele vai estar pagando apenas juros e correção monetária, não vai estar pagando amortização. A dívida vai ficar no 0 a 0 nos próximos 12 meses. Depois disso, o rendimento vai subir? Não. O rendimento real hoje do RECT é esse valor de 40 centavos. Lá em novembro de 2021, ele solicitou carência de pagamentos dos juros e amortização e correção monetária desses CRIs. Aí foi dado de 1 ano e depois foi dado mais um outro prazo de carência que encerrou agora, que eles fizeram um acordo e encerraram agora a carência. Naquela época, procurem lá, setembro de 2021, qual foi o provento do RECT? Foi 40 centavos. Então, quando ele parou de pagar esses juros, aí o provento subiu para 50 centavos. Então, o rendimento real dele é, por isso, em torno de 40 centavos, e deve se manter 40 centavos, a não ser que aconteça algum evento de liquidez. O que eu falo evento de liquidez? Ele venda um imóvel e pague a dívida, aí ele não precisa mais tirar dos rendimentos os juros e a correção monetária para pagar essa dívida, os rendimentos melhoram. Faça uma emissão de cotas e consiga dinheiro e paga isso. Mas todos os dois casos têm penalidade. Se ele vende um imóvel, por exemplo, se ele vende um imóvel de Brasília, o imóvel de Brasília é 100% locado atualmente. Tem umas carências lá, tudo bem, mas se ele vende aquele imóvel, ele para de receber aquele aluguel. Então a renda baixa. Ele vai parar de pagar alguns juros, mas a renda baixa. Então também não fiquem tão felizes achando que na hora que ele vender o imóvel, a renda vai saltar de novo para 54 centavos. Porque ele vai perder renda com a venda do imóvel. E se ele fizer uma emissão de cotas, também não vai, e pagar a dívida, também não vai subir para 54 centavos, porque vai ser colocado mais cotas no mercado. Então a receita atual vai ser dividida com mais gente, com mais cotas. Então, entenda que 40 centavos, talvez depois que terminar algumas carências, isso tudo, chegue a 43, 44, seja mais ou menos o rendimento real do RECT 11. TORD 11, Fundo Imobiliário de Desenvolvimento. Muita gente pergunta, será que ele paga no fechamento do semestre? Todo fundo imobiliário é obrigado a fazer um pagamento de 95% do seu lucro caixa, não lucro contábil, tá? Lucro caixa no final do semestre. O TORD 11 não será obrigado. Como assim, Kiko? Se todo fundo imobiliário é, e o TORD 11? Porque o TORD 11 não está com lucro caixa no semestre. E por lei ele é obrigado a distribuir 95% do lucro caixa. Se ele não tem lucro, como é que paga? Ele até teve lucro caixa, mas ele distribuiu em janeiro, a distribuição de janeiro, do caixa distribuído em janeiro, ele é maior que o lucro que ele teve em janeiro e fevereiro. Em março ele teve prejuízo caixa. Não temos o relatório de abril nem de maio para poder acompanhar. Mas devido março foi justo quando o grupo GPK parou de fazer os pagamentos dos CRIs que ele tem na carteira, eu acredito que também em abril e mês de maio o TORD 11 esteja com prejuízo. Ele também tem um CRIs que ele deu River, aquelas mesmas carências que eu comentei agora há pouco do HCTR 11. Então, para mim, TORD 11, fechamento de semestre, ele não tem lucro caixa, então ele não vai fazer distribuição de rendimentos, porque ele não tem lucro caixa. SNLG Logística, o Suno Logística, o SNLG, a mesma pergunta, será que ele vai pagar no fechamento de semestre? Nesse caso, eu confesso que eu tenho totais dúvidas sobre isso. Por que eu tenho muitas dúvidas sobre isso? Os imóveis do SNLG estão locados, estão com seus aluguéis em dia. Porém, eles pagam o aluguel para SPE. Para quem não sabe o que é um SPE, é Sociedade de Propósito Específico. É uma empresa. Aí eles pagam os aluguéis para a SPE e a SPE repassa para o fundo. Se a SPE pegar esse lucro que ela está tendo, que a SPE não tem obrigação de repassar 95%. Ela repassa o que ela quer. Mas se ela pegar esse lucro e usar para pagar dívidas, em vez de repassar para o fundo não vai ter receita, não vai ter lucro caixa no semestre. Sendo assim, ele não é obrigado a distribuir. Então, como a gente não tem acesso, porque o SNLG está passando por uma auditoria que obriga, e eu botei entre
entre aspas aqui, porque eu nunca vi isso acontecer antes, um fundo em auditoria ser obrigado a gestora a não emitir relatórios de acompanhamento porque está em auditoria. Nunca vi isso antes, mas eu não entendo dessa parte da legislação, então por isso que eu botei o obriga dentro aqui, porque eu nunca tinha visto antes. Eles não soltam esses relatórios, um DRE, para a gente acompanhar isso, apesar de ter os informes mensais. Eu não olhei se saiu o informe trimestral, que ele é mais interessante, que fala um pouquinho mais sobre os aluguéis, mas ele basicamente investe na SPE. Então o que ele informa do fundo é uma coisa, mas o que a gente precisa saber é da SPE. Se ela teve lucro, se ela está pagando dívida, o que ela está fazendo, de modo geral. O fundo não. Então esse aqui eu não sei se ele vai ter fechamento. Pela lógica, sim, porque ele recebeu todos os aluguéis. Então, pela lógica, ele teria lucro caixa e ele faria o pagamento de fechamento de semestre, até gordo, pela lógica. Fatos relevantes comunicados ao mercado, eu só vou trazer do HGLG, porque aqui tem um valor total que eles captaram, 960 milhões, 154 mil. E eles só precisam de 900 milhões para pegar o GTLG, como eu falei no começo do vídeo. Então aqui já dá para ver que eles captaram bem e cumpriram a meta de destinação de recursos, que é o pipeline, que são os ativos do fundo GTLG11. Produtos ou parceria do canal, agora eu quero falar aqui de abrir uma conta no Sofisa e começar a fazer investimentos em renda fixa que ainda estão interessantes enquanto as taxas de juros estão altas. Tem uma promoção Indique e Ganhe está de volta. Você pode abrir uma conta com o meu link que está na descrição, investindo R$1.000 em algum investimento do prazo de 1 ano de liquidez. Você receberá em até 30 dias R$50 de bônus na sua conta se você investir de R$1.000 a R$10.000, R$50, de 10 mil a 20 mil, R$75, de 20 mil a 30 mil, R$100, de 30 mil a 40 mil, R$125, de 40 mil a 50 mil, R$150 mil, mais de 50 mil reais, você ganha R$200 de bônus na sua conta. Lá está com duas ofertas especiais, aliás, elas encerraram sexta, mas ainda tem uma lá de 117% do CDI, também bem interessante, para 3 anos no pré-fixado, no pós-fixado, e está com um CDB IPCA mais 8,5 ainda, de 1 ano de duração, que são duas ofertas que pode você fazendo, você vai ter direito àquele bônus. Fim do programa, vou pedindo para você se inscrever no canal, deixar aquele like. Um grande abraço a todos vocês, que a nossa segunda seja abençoada. O vídeo ficou com 22 minutos, hoje eu conversei pra caramba com vocês. Muito obrigado e até a próxima, pessoal!